Ótimo. E, pessoal, naquele esquema, tá? Precisou, me para e a gente segue tocando aqui. Tudo bem? Então, vamos dar início. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre replicação de DNA in vitro, tá certo? Sequenciamento. Originalmente essa aula tinha uma parte de bioinformática, mas ela era uma parte muito superficial que a gente fazia presencial, tá? Então ela não vai entrar agora, mas então logo a gente tem a oportunidade, a gente faz alguma prática rapidinho sobre isso. E se for o caso, de qualquer maneira, no ano que vem, vocês têm uma disciplina inteira de bioinformática que deve suprir todas as necessidades para vocês. Então, nosso foco hoje aqui vai ser principalmente com a parte de replicação e sequenciamento. Na semana passada, vocês tiveram a aula de replicação de DNA, né? Então, essa parte mais biológica, né, dentro da célula. O professor Luiz deve ter abordado com vocês todos os detalhes, principalmente de as enzimas, as etapas, os passos necessários para a gente poder fazer a duplicação do DNA em vivo, né, dentro da célula. E hoje nós vamos começar a trabalhar um pouquinho como que a gente faria isso dentro de um tubo de ensaio, ou como que a gente consegue manipular os conceitos que vocês adquiriram na aula passada com a parte de in vivo, como que a gente consegue manipular esses conceitos in vitro, tá certo? Então, nós temos aí um início de uma revolução na parte das ciências, mesmo com a popularização dos estudos com DNA, que vem em 1988, aqui marcado, tá aqui em vermelhinho, tem o Kary Mullis, né, que é o cara que inventou mesmo a reação em cadeia da polimerase, que a gente chama de PCR, né? E essa é uma técnica que aí permite a multiplicação de pedacinhos específicos do DNA, né? Que nós vamos chamar de DNA-alvo, que a gente consegue, a partir de uma única cópia, fazer aí mais de 1 bilhão de cópias, uma vez que a gente tiver em torno de uns 30 ciclos de PCR realizados, tá? Inicialmente, quando a gente está trabalhando com essas aplicações de PCR, a gente tem uma série de possibilidades para a utilização, né? Então, a gente começa, por exemplo, com genética forense. Todo mundo aqui assistiu Dexter algum dia na vida? Imagino que sim, né? Ou não, se não assistiram, assistam, que é uma série boa. Mais ou menos o que o Dexter fazia lá, de pegar amostras de DNA que vinham em sangue, saliva, cabelo, seja lá o que for, e você identificar a quem pertence essa amostra, se a pessoa ela é o fulano, beltrano, ciclano, sempre comparando o DNA das amostras, né? Uma outra possibilidade que nós temos aqui, e é uma possibilidade que tem se intensificado bastante nos últimos anos, é o uso de sequências de DNA para identificação de espécies, né? Nós temos aí um problema enorme na taxonomia dos grupos, geralmente grupos até relativamente bem conhecidos, por exemplo, como mamíferos. Vira e mexe aparece alguma espécie nova de difícil identificação. Quando a gente está trabalhando com grupos menores, ou grupos maiores e grupos menos conhecidos, megadiversos, como os insetos, por exemplo, cada coleta nova que você faz, vem aí uma ou outra espécie que a gente não tem descrita. Então,
E ainda assim, elas são morfologicamente, muitas delas morfologicamente muito similares, e isso dificulta muito a gente fazer a identificação delas, né? Mas por algumas sequências específicas de DNA, é possível que a gente faça essa separação das espécies então tem facilitado bastante. Não só a identificação das espécies, como também as relações de parentesco entre elas, né? Para a construção de filogenias moleculares. Temos ainda uma série de outras possibilidades, né? Seja em clonagem de genes, identificação de genes de interesse, os testes de paternidade, por exemplo, acho que se eu não mostrei agora, na próxima disciplina que a gente for fazer semestre que vem, que talvez eu ministre uma parte para vocês, a gente vai tentar trabalhar com alguns testes de paternidade, né, que a gente usa sequências específicas de DNA, também teste de qualidade de alimento, contaminação, e várias outras coisas que a gente consegue fazer a partir da PCR, tá? Então, nós temos aí uma gama muito ampla, é uma técnica simples, barata, muito disseminada entre as diferentes áreas do conhecimento, né? Então, ela funciona meio que de rotina. Assim, se o laboratório é de biomol, pode ter certeza que eles fazem PCR, tá? Bom, para fazer esses testes de PCR, a gente vai precisar de algumas coisas para fazer a clonagem do DNA, a cópia desse DNA, né? Então, por exemplo, como equipamento, é só um que nós vamos precisar, que é um termociclador. O termociclador é essa máquina aqui do canto, ó. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, né? Que basicamente esse termociclador ele é um equipamento que ele fica brincando de subir e descer a temperatura, tá certo? Então, nós temos algumas temperaturas específicas para fazer a PCR, que nós vamos discutir todas elas em alguns momentos, daqui a alguns minutos, né? Mas o que essa máquina faz, ela basicamente desce e sobe a temperatura das suas amostras de acordo com alguns ciclos específicos que nós vamos trabalhar, tá certo? E para acabar essa parte da duplicação do DNA, obviamente a gente vai precisar de alguns reagentes que eles vão servir como mímicos do que acontece dentro da célula, tá certo? Bom, vocês devem ter visto com o professor Luiz aula passada que nenhum DNA surge do nada, tá certo? Então, ele sempre é copiado a partir de uma amostra pré-existente. Então, obviamente, na nossa reação de PCR, eu preciso de uma amostra de DNA que vai servir de molde para que eu possa fazer a cópia do gene de interesse, ou da sequência de DNA de interesse, tá certo? Uma outra coisa que a gente tem e visível aqui na hora de fazer a duplicação é que dentro da sua célula você tem a DNA polimerase que faz a duplicação do DNA para você. No nosso caso aqui, a gente vai usar uma DNA polimerase chamada TAC polimerase, tá certo? Aqui, meu mouse aqui, né? E o que vai acontecer é que essa TAC polimerase é a enzima que vai ser responsável pela cópia do DNA. Bom, tudo bem. Para fazer a cópia do DNA, necessariamente, a gente precisa dos bloquinhos para construir esse DNA. Quem são? São nucleotídeos livres, que nós vamos chamar de DNTP. Então, eu vou precisar, veja, da minha amostra de DNA, eu vou precisar de uma enzima para fazer a cópia e eu vou precisar do material para fazer a cópia, que são os nucleotídeos livres. E, por fim, o professor Luiz deve ter falado para vocês da existência de, se ele não falou, eu já falei um pouquinho disso quando a gente fez a introdução à biotech, né? No ano passado, que a gente precisa
a DNA polimerase ela não inicia a cópia de uma molécula de DNA se ele estiver em fita simples, tá certo? Ele precisa pelo menos de um pedacinho dessa fita como fita dupla. Então, dentro das células, a gente tem uma enzima que faz isso, tá certo? E aqui, na reação de PCR, a gente vai ter, como a gente quer um fragmento muito específico de DNA, a gente tem como desenhar os primers e esses iniciadores que vão formar a dupla fita do DNA em regiões muito específicas que vão flanquear a nossa região de interesse e vão ser utilizados, tá certo? Em todo o resto da duplicação, do processo de duplicação, a gente vai trabalhar aí com a variação de temperatura para fazer o papel das outras enzimas, certo? Bom, então, o que nós vamos trabalhar aqui? Por que os primers precisam ter entre 18 a 30 pares de base? É o seguinte, você pode ter primers menores, tá? Mas o que acontece é que se eles forem muito pequenos, a chance de você encontrar em outras regiões do genoma regiões homólogas, onde esse primer também vai se alinhar, ela aumenta, tá? Então, você pode ser que esteja fazendo um primer que ele alinhe em mais de uma ponta e você perde a efetividade da sua PCR, tá? Então, o que vai acontecer é que ele vai começar a fazer algumas fitas e você nunca vai amplificar. Agora, quando você começa a ter entre 18 a 30 sinceramente, eu nunca fiz um primer de 30 pares de base, tá? Os meus sempre tem em torno de uns 20, aí já é suficiente para mim. Mas é que você aumenta bastante a especificidade dele e ele se liga com mais precisão nas regiões flanqueadoras da sua região de interesse, tá? Bom, eu vou passar para vocês um vídeo. Acho que eu tenho que compartilhar outra tela. Peraí. Eu vou passar para vocês um videozinho onde a gente vai visualizar no filminho uma parte que eu acho que ela é mais explicativa do que eu falando para vocês, tá certo? Vamos compartilhar a tela aqui, mais uma janela. Agora eu quero esta. Pronto. Estão vendo aqui? Ótimo. Eu estou vendo também aqui no computador, no celular, então acho que vocês estão vendo também. Bom, pessoal, o que vai acontecer aqui, eu vou explicando para vocês, mas o link está aí na sala, no PowerPoint, vocês podem pegar depois na sala, na sua casa e assistir o vídeo com calma, tá certo? Mas basicamente o que vai acontecer aqui é o seguinte, vamos lá. Toda vez que a gente começa uma reação de PCR, veja, tem aqui um termômetrozinho, né? 35 graus, que ele está chamando de temperatura inicial aí. Eu não sei se esse cara trabalha dentro de um forno. Eu não consigo trabalhar no laboratório a 35 graus, mas tudo bem. Vamos lá. E aqui vocês podem ver que tem aí um tubinho de ensaio, tá certo? Que está simulando o que vai acontecer nessa nossa reação, né? Você vai precisar necessariamente ter algumas daqueles ingredientes que a gente conversou no começo, tá certo? Então, veja, aqui essas fitas azuis estão representando o nosso DNA molde, o nosso DNA original, que a gente quer usar para fazer a cópia, tá certo? Aqui ele já estiliza. E veja, aqui, o que acontece? Essa sequência em verde no meio, ela seria a sequência que nós queremos realizar uma quantidade maior de cópias dela, tá? Então, veja, nós temos toda a nossa sequência de DNA e a minha sequência alvo, então, seria esse pedacinho em verde aqui. Oh, meu Deus. Pera. Em verde que nós temos aqui, tá certo? Pronto, agora está andando. O que nós vamos fazer, então, aqui necessariamente a gente vai precisar trabalhar com
as regiões flanqueadoras desse DNA, tá certo? E veja, ó, quando a gente está trabalhando dentro da célula, lembrem-se que a gente tem aí uma enzima, ou um conjunto de enzimas que vão fazer esse primeiro passo para a gente, tá? Então, a gente vai ter a DNA helicase e a topoisomerase, que elas vão separar a dupla fita para a gente. Lembra? Então, veja, a DNA helicase vai desenrolar, desenovelar a dupla fita de DNA, então ela deixa de ter aquele formato de hélice, fica mais linear, e a topoisomerase vai na frente dela, aliviando a tensão da fita de DNA, tá? Vai quebrando e religando, quebrando e religando. Aqui, quando a gente está trabalhando numa coisa que é in vitro, nós precisamos fazer um processinho onde a gente vai simular o papel dessas duas enzimas. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos trabalhar com a denaturação do DNA. Então, veja, no primeiro passo que nós vamos ter para fazer essa cópia do DNA, eu preciso separar as duas fitas, assim como acontece em vivo. Então, se vocês repararem, o que o termociclador vai fazer aqui, ó, ele vai elevar a temperatura a 90, 94, 95, 93, 92, acima de 92 graus. Eu, nos meus experimentos, sempre uso em torno de 94, tá? Mas 95 também não vai fazer muita diferença aqui. Mas o papel disso é romper as pontes de hidrogênio que estão segurando essa dupla fita ligada e separá-la aqui, então, numa coisa para ficar uma fita simples, tá? Feito isso, pessoal, agora eu preciso copiar a minha sequência, tá certo? O que foi que a gente desenhou, então? Na nossa célula, quando a gente tem esse quando a gente tem esse processo, vem a DNA primase e coloca um primer de RNA no comecinho da região que vai ser duplicada, para depois a polimerase poder se ligar, né? Para formar aquele pedacinho de dupla fita. Aqui no nosso caso, a gente não tem a necessidade de colocar uma primase, porque eu consigo desenhar especificamente um primer para a minha região de interesse e ele já pode ser direto de DNA, tá? Quando a gente faz esse processo, a gente precisa sair daquela temperatura de 94, 95 graus e abaixar para uma temperatura que a gente chama de temperatura de anelamento. Aqui no nosso exemplo, ele está usando 60 graus. Essa temperatura varia também aí de acordo com o primer, de acordo com a composição de pares de base do primer, tá? Enquanto a quantidade de T, de A, de C e de G que ele vai ter. Lá na disciplina do semestre que vem, a gente vai ensinar vocês a calcular a temperatura específica de anelamento, né? Mas ela varia entre 40 a 65. Já trabalhei em toda essa faixa, tá? Agora, veja, uma coisa importante que a gente tem que desenhar aqui é que o nosso primer, a posição 3' do nosso primer, sempre vai ficar voltada para a parte interna da minha região de interesse, da minha região alvo aqui. Por quê? A hora que a DNA polimerase se ligar aqui, o que vai acontecer? Ela vai migrar para cá, tanto numa das fitas quanto na outra fita aqui. Então, nessa brincadeira, a gente vai sempre estar fazendo cópias deste pedacinho em verde do nosso gene, tá? Bom, então você abaixa a temperatura a 60 mais ou menos, entre 40 e 60, os primers se anelam e você faz agora um próximo passo de temperatura, onde você vai subir essa temperatura em torno de 72 graus. Por quê? 72 graus é uma temperatura que é o ótimo de funcionamento dessa enzima polimerase aqui, a TAC polimerase, né? Quando você faz isso, a TAC se liga no pedaço que está em fita dupla e ela faz a extensão do processo como um todo. Vai pegar esses nucleotídeos livres que a gente adicionou e vai incorporá-los na fita, tá certo? E ó,
Segue enquanto tiver espaço de fita para ela ir fazendo. Certo? Só uma curiosidade aqui para vocês. Essa TAC polimerase, ela foi originalmente identificada numa bactéria que vivia naquelas fontes termais, tá certo? Ela começa, o nome dela de TAC é T com AQ, né? Fica termos aquáticos, e ela, por ser de uma bactéria que vive nessas fontes térmicas, ela é uma enzima dentro de um organismo já adaptado a viver nessas temperaturas. Se a gente coloca, por exemplo, uma DNA polimerase humana numa reação de PCR, no momento em que eu subir ela a 94 graus, 95, para denaturar a minha fita de DNA, a proteína se desnatura também e perde a sua função, tá certo? Então, essa daqui foi originalmente descoberta nessas bactérias viventes em fontes termais. Ela é resistente a altas temperaturas, tá? Então, ela aguenta esse processo de sobe e desce de temperatura que a gente tem aqui. Hoje em dia, a gente já usa tudo sintético, né? Não é mais a TAC original que a gente extrai da bactéria, mas fica como curiosidade. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse foi o nosso primeiro ciclo de temperatura, tá certo? Nós utilizamos uma temperatura alta, de 94 graus, ou 95, que foi a temperatura necessária para separar as duas fitas do DNA. Depois, nós usamos uma temperatura mais baixa, de 40 a 60 graus, aí, dependendo do primer, para que esse primer consiga encontrar a sua região complementar e se ligar, que é a temperatura de anelamento. E depois subimos essa temperatura a 72 graus, que é a temperatura ótima de funcionamento da DNA polimerase, para ela não só se ligar na dupla fita, quanto promover o seu passo de extensão. Tá certo? Agora, se vocês repararem comigo uma coisa aqui, esse primeiro ciclo de DNA, ele fez uma cópia do meu fragmento, tá certo? Então, você consegue enxergar aqui, ó, que o meu fragmento verdinho foi duplicado, mas veja, ele foi duplicado e ele continua para lá, e ele continua para lá. Ele é muito maior do que a gente precisa efetivamente, tá certo? Não é uma cópia exata. Ele contém a nossa região, mas ela não é a nossa região estritamente. E aí, a gente vai resolver esse processo fazendo novos ciclos. Então, veja, num segundo ciclo, a gente vai ter a temperatura subindo, a separação das fitas, tá certo? Vamos depois diminuir para a temperatura de anelamento, para os primers se ligarem nas regiões ali. E vamos subir depois a temperatura até 72 graus, que é a temperatura para a TAC polimerase se ligar e fazer a extensão do fragmento de acordo com o nosso DNA de interesse. Mas repara que aqui eu ainda tenho moléculas grandes, tá certo? Veja, ó, essa molécula é maior, essa molécula é maior, essa é maior e essa é maior. Não tenho ainda a minha molécula de interesse. A partir de agora, quando a gente fizer o terceiro ciclo, a gente vai começar já a enxergar uma molécula exatamente do tamanho que a gente precisa. Por quê? Veja, o meu DNA molde de algumas dessas moléculas, ele é exatamente do tamanho que eu queria. Então, aquele brincadeira do ciclo, 95, 60, 72, eu começo a ter moléculas que são exatamente o que eu queria. E a partir daqui, a partir desse terceiro ciclo, elas vão subindo de uma forma exponencial. De modo que, ao final do terceiro ciclo, eu tenho 2. Aí, se a gente fizer um quarto ciclo, eu já vou ter uma quantidade de 4, 6, 8, quer ver? 8 moléculas. E aqui vai começar a subir de uma maneira muito rápida. Ao final do quarto ciclo, nós temos 8 cópias. Ele fica embaçando um pouquinho aqui para mostrar para vocês toda essa importância, né? Mas veja, o que vai ser mais interessante é que, ao final de todos esses ciclos, que a gente normalmente, numa PCR, trabalha aí em torno de 30 ciclos, tá certo?
a gente vai ter um total de mais de 1 bilhão de cópias daquela molécula original que a gente tinha. Então, veja, a gente vai ter 1.073.741.766 moléculas que são idênticas àquela nossa sequência-alvo e algumas que são maiores aqui, que são aquelas originais que a gente estava trabalhando, tá certo? Então, tudo isso aqui é para a gente mostrar para vocês como é que a gente consegue trabalhar com aqueles conceitos que vocês viram na aula passada, do que acontece em vivo, e de como que a gente vai manipular esses conceitos para fazer uma aplicação prática in vitro que sirva aos propósitos que nós estamos querendo aqui nesse momento, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui para nossa... Deixa eu compartilhar outra tela novamente. Espera aí que a gente volta lá. Aqui, compartilhando. Muito bem. Dúvidas até aqui, pessoal? Todo mundo acompanhou aí a PCR? Quer fazer algum comentário? Se quiser fazer perguntas, o momento é já. Sério que todo mundo entendeu na primeira explicação? Vocês já sabiam PCR, então? Nenhuma pergunta. Vou seguir. Ah, pronto, vamos lá. Quer falar no microfone? Pode, não é mais fácil. Tudo bem, professor? Tudo bem, querido? Eu tô com uma dúvida em relação aos primers, porque eu lembro de ter visto numa aula que na nossa replicação do DNA dentro das nossas células, os primers são de uma sequência de RNA, né? Porque a gente vai utilizar para o RNA mensageiro fazer a transcrição dos genes. Como? Ou não? Pera aí. Não. O que acontece é o seguinte, veja. Quando a gente está trabalhando com a sequência dentro da célula, com a duplicação do DNA dentro da célula, a gente tem uma enzima específica que vai colocar essa sequência inicial que é de RNA, que é a DNA a primase, tá certo? Por que a primase faz um primer original de RNA? Você, por conta da estrutura da molécula, você não consegue começar a adicionar nucleotídeos de DNA numa molécula se ela tiver em fita simples. Mas você consegue começar a adicionar nucleotídeos de RNA. Então é por isso que quando a DNA helicase abre a dupla fita de DNA e essa fita fica como simples, enquanto aquelas proteínas SSB seguram a fita aberta, a primase não conseguiria colocar um primer de DNA. Então ela vem e faz um primer de RNA, que depois ele é substituído, tá certo? Vem uma outra DNA polimerase e substitui os primers de RNA por primers de DNA. No nosso caso, que a gente está trabalhando aqui, direto já com uma estrutura que ela é totalmente manipulada, não tem necessidade de eu fazer o primer de RNA, porque isso me obrigaria a ter um passo adicional na PCR depois, tá certo? Que seria eliminar os primers de RNA e colocar os primers de DNA. Como eu estou fazendo tudo manipulado, eu já posso, a priori, montar os primers da minha região de interesse diretamente no na minha molécula de DNA. Tá certo? Ficou claro? Entendi, obrigado, professor. Falou. Samantha, diga. Samantha, não é exatamente que a sequência só aparece no terceiro ciclo. A sequência, a sequência do exato tamanho que a gente quer só aparece no terceiro ciclo, porque as outras você sempre vai ter um fragmento extra de DNA, seja numa das fitas ou na outra, tá? A partir do terceiro ciclo,
você já vai ter, numa das vezes, você copiou para um lado e cortou um pedaço, na outra você copiou na outra sequência e cortou o outro pedaço, e a partir do terceiro ciclo, esses fragmentos têm só o tamanho ideal que você precisa. E aí eles começam a ser copiados em massa, tá certo? Falou. Qualquer coisa vocês me chamem aqui. Vou seguir, tá bom? Bom, agora, pessoal, vamos lá. Pensando na sequência desse pedaço aqui, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar agora com o sequenciamento. O sequenciamento, ele vai seguir exatamente os mesmos princípios de uma PCR, que por sua vez segue os princípios da duplicação do DNA na célula, tá certo? Mas aqui a gente vai fazer alguns truques para que esses princípios sirvam exatamente ao que a gente quer. Então a gente usa alguns dos ingredientes relativamente modificados, tá certo? Para que depois a gente consiga fazer aí um bem bolado. O sequenciamento que a gente tem, que é o que a gente chama de sequenciamento de primeira geração, se vocês forem buscar nos livros, vocês vão achar que lá no fim da década de 70, mais ou menos, surgiram dois tipos de sequenciamento. O sequenciamento por degradação de nucleotídeos, que já caiu em desuso e esquecimento, então a gente não vai tratar dele aqui hoje, e o sequenciamento por término de cadeia, que quem inventou foi esse camarada que está aí na foto, o Frederick Sanger, tá? Que a gente vê mesmo, e a gente chama esse tipo de sequenciamento do sobrenome do camarada aí. Então, vocês comumente vão ouvir falar em sequenciamento Sanger, sequenciamento de primeira geração ou sequenciamento por término de cadeia, tá? O paper está aqui, ó, foi publicado em 1977, né? Que ele tem aí a grande sacada e como é que faz o processo. Mas veja, como é que a gente funciona aqui, ó? Isso aqui eu tenho certeza que o Luiz falou para vocês na semana passada, tá? O que acontece? Veja, a nova fita de DNA, então aqui a gente tem, nesse processo, ó, uma fita molde aqui e uma nova fita sendo sintetizada do lado de cá. Oh, meu Deus. Sendo sintetizada do lado de cá, tá certo? O que vai acontecer? Quando a DNA polimerase vem adicionar um novo nucleotídeo, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aqui o meu carbono 3' que tem uma hidroxila livre aqui e vai reagir esta hidroxila com o meu fosfato, meu nucleotídeo trifosfatado que chega aqui, vai tirar dois fosfatos e vai fazer uma ligação covalente aqui, tá certo? De modo que, veja, o oxigênio aqui se liga agora nesse fósforo e estamos todos bonitinhos para a adição de um novo nucleotídeo. Sai aqui uma molécula de água e os fosfatos e o pirofosfato vai embora, tá certo? Isso ficou claro para vocês semana passada. Essa é a base do sequenciamento. Vocês têm que entender esse pedacinho aqui, tá certo? Então tá, ninguém falou nada, eu tô aceitando que vocês entenderam. E veja, a partir do momento em que este nucleotídeo está aqui colocado nessa posição, ele também tem uma hidroxila na posição 3' do anel de carbono. Ou seja, o próximo nucleotídeo que vier vai ser encaixado aqui e a mesma reação vai acontecer. Sai a molécula, esse oxigênio se liga aqui e você vai ter essa ligação fosfodiéster bonitinha aqui acontecendo sempre. E isso vai permitir com que eu vá adicionando nucleotídeos enquanto esta fita molde existir em tamanho suficiente, tá? Tudo bem? Fale agora o cálice para sempre. 3, 2, 1, pronto, passei.
o que, que vai acontecer? Veja, a gente vai usar um truquezinho. O Sanger teve uma sacada fantástica quando ele fez eles desenvolveram esse processo de sequenciamento por término de cadeia. O que, que é que ele enxerga aqui? Veja, ó, este é um nucleotídeo normal. Então, veja, eu tenho o meu anel de carbono, a base nitrogenada está ligada aqui no meu carbono 1, 2, e no meu carbono 3, eu tenho uma hidroxila ligada aqui, tá certo? Ou seja, toda vez que esse nucleotídeo for incorporado, o que vai acontecer é que ele permite que um novo nucleotídeo seja incorporado e a sequência tenha continuação. O que é que a grande sacada do Sanger nessa brincadeira aqui? Ele também adiciona na reação alguns nucleotídeos que não têm o OH no 3', mas só tem um hidrogênio. Quando um nucleotídeo com essa característica é incorporado na sequência e o OH no meu carbono 3' não está disponível, a reação que é realizada pela DNA polimerase, ela para. E aí, um novo nucleotídeo, ele não é adicionado, tá certo? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Eu vou fazer de novo uma reação de PCR, tá certo? Só que agora eu vou adicionar tanto nucleotídeos que têm o OH no 3', quanto nucleotídeos que não têm o OH no 3', simplesmente tem um hidrogênio no lugar, tá certo? Ou seja, quando esse for adicionado, a sequência continua, a cadeia continua. Quando esse for adicionado, a sequência para, tá? Bom, então o que vai acontecer? Quando a gente pode fazer, o que vai... Veja aqui. Então eu tenho o meu primer e eu tenho aqui a minha fita molde, tá? Essa região vai sempre existir, porque é onde o meu primer vai fazer a ligação. E essa região que tem as letrinhas aqui é a região que eu quero que seja sequenciada. Então, suponha que eu faça uma reação onde eu vou ter a seguinte composição. Eu vou colocar o meu DNA molde, eu vou colocar a minha DNA polimerase normalzinha, e eu vou colocar com nucleotídeos que tem o OH no 3', que tem a hidroxila no 3', tanto de adenina, citosina, guanina e timina. E eu vou colocar uma pequena quantidade de adenina que não tem a hidroxila. Ou seja, toda vez que esta moléculazinha aqui for adicionada, o ciclo vai se interromper, tá certo? Então, vamos lá. Vem a minha DNA polimerase aqui e começa a copiar. Eventualmente, o que vai acontecer? Quando tiver pareado essa timina aqui, a minha DNA polimerase, em algumas vezes, vai colocar essa molécula de adenina que não tem OH, certo? Então, a minha sequência vai parar por aqui. Tudo bem? Se por um acaso ela colocar aqui uma adenina que é dessa que tem OH, a fita continua até que, eventualmente, numa outra, vai parar por aqui. Se você fizer esse ciclo em momentos, por ciclos numerosos o suficiente, vai acontecer no fim que você vai ter uma boa quantidade de moléculas com este comprimento, uma outra quantidade com este comprimento e uma outra quantidade com este comprimento, tá certo? Ou seja, todas as posições onde tem uma adenina vão ter terminado a sequência, a formação da cadeia, em todas as posições que tem a adenina. Tudo bem? Agora, imagine se eu fizer isso para as 4 pares de base. A mesma coisa que eu fiz aqui para a adenina com a guanina, as mesmas coisas para a timina, as mesmas coisas para a citosina. Você concorda comigo que, eventualmente, eu vou ter
todas as minhas posições da sequência terminadas em uma das minhas moléculas que não mais está apta a dar continuidade no crescimento da cadeia. O que isso vai desencadear? Vai desencadear que eu vou ter moléculas de todos os tamanhos. Então, veja, se depois eu fazer a separação dessas moléculas num gel de separação por tamanho, eu vou ter que, quando eu tiver um nucleotídeo, por exemplo, aqui, de um único par de base, ele é o que corre mais rápido. De 2, de 3, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá certo? Sabendo o tamanho do fragmento e sabendo qual é o nucleotídeo que foi o terminador que eu usei nesse ciclo, eu consigo agora mapear o tamanho da sequência. Tá certo? Deu para entender? Eu sei que é complexo. Conversem comigo no chat. Não? Vamos ver um vídeo? Vamos ver se ele facilita? O que vai acontecer aqui é o seguinte, veja, ó, eu já volto lá no videozinho. Atualmente, esse negócio que a gente fez aqui, ele é a mais antiga metodologia que a gente tem para fazer esse sequenciamento. Foi assim que o Sanger fez, tá certo? Hoje em dia, a gente tem já uma série de melhoramentos aqui nessa técnica que permitem que a gente trabalhe com sequenciadores automáticos. Isso aqui era quando a gente precisava fazer o sequenciamento manual. Eu não fiz isso aqui, eu não sou tão velho assim, tá certo? Provavelmente o Luiz fez, eu não fiz. Mas como é que funciona hoje em dia? Ao invés desse nucleotídeo que finaliza a cadeia, ele ser simplesmente um finalizador, a gente tem ligado nesses nucleotídeos hoje em dia um fluoróforo, tá certo? Ou seja, normalmente a adenina tem um fluoróforo verde, a citosina um fluoróforo azul, a guanina um fluoróforo amarelo e a timina um fluoróforo vermelho. O que isso vai acontecer? O processo de reação é exatamente o mesmo do que a gente tinha, tá certo? Mas quando a gente fizer a corrida desses fragmentos de DNA num gel, a gente não faz mais aqui num gel linear, num gel para a gente fazer a revelação. O que a gente faz? Os sequenciadores automáticos, eles fazem um gel de agarose, um gel de sequenciamento aqui dentro desses capilares, e a amostra vai passar por aqui, dentro de cada um desses capilares. Neste período, enquanto as amostras migram por aqui, pelos capilares, é a mesma história de uma eletroforese, tá certo? Fragmentos menores migram mais rápido, fragmentos maiores migram mais devagar. De modo que quando eles chegarem numa região mais ou menos por aqui, dentro do sequenciador, é uma parte onde vai acontecer a leitura. E como é que essa leitura funciona? Você tem um laser que fica excitando essas moléculas. E cada vez que essa molécula ela é excitada com o laser, o fluoróforo brilha. Então, veja, se o primeiro fragmento a passar é o menor de todos, ou seja, o que tem um par de bases, ele vai brilhar de verde, o segundo brilha de azul, o terceiro de azul, o quarto de amarelo, o quinto de vermelho. E isso vai gerando aqui para vocês, ó, esses picos de fluorescência, e é essa a interpretação que esse sequenciador vai fazer, de acordo com a ordem de passagem desses fragmentos e a cor que está sendo emitida quando excitada pelo laser, a máquina consegue interpretar para você a sequência de DNA que antes a gente fazia manualmente. Tá certo? Vamos assistir um vídeo para ficar mais fácil para vocês. Espera aí, deixa eu ir lá no outro.
Interromper compartilhamento. Eu quero compartilhar uma janela. Esta aqui. Que é o seguinte. Veja. A gente tem aqui algumas diferenças relativamente sutis, tá certo? Você também vai precisar de uma dupla fita de DNA, que é o nosso molde aqui, né? Esse DNA, ele pode vir, seja de fragmentos que foram inseridos dentro de plasmídeos, para a gente fazer a clonagem deles, não precisamos falar sobre isso agora, a gente vai ver na próxima disciplina, seja fragmentos que vêm de PCR. O importante é que eu tenha uma quantidade grande desses fragmentos para poder fazer a minha reação de PCR, tá certo? Então, o que vai acontecer? Você cresce aqui, extrai o plasmídio, nesse exemplo que a gente tem, né? Não é isso que a gente quer. Veja. O que eu vou fazer? Ó, a partir do momento em que eu tenho... Não. Aqui. Achei o ponto. Pera, desculpa. Ó. A partir do momento em que eu tenho os meus fragmentos de DNA, eu vou precisar fazer o seguinte. Vejam. Eu vou precisar de uma DNA polimerase, do primer, das minhas bases de nucleotídeo livres. E agora, eu não preciso mais fazer reação por reação. Eu posso colocar todos os meus nucleotídeos terminadores de cadeia na mesma reação. Então, como é que vai funcionar esse pedaço aqui? Quando a gente tiver o processo de sequenciamento, o que vai acontecer? Eu também vou passar por aqueles processos de aumento de temperatura para denaturação, para separação das fitas de DNA, abaixamento da temperatura para a ligação dos primers e depois o aumento da temperatura para o funcionamento da TAC, tá? O que é de diferente aqui? Agora, eu já tenho... Lembra, a PCR, eu queria amplificar o número de cópias que eu tinha daquele fragmento. Então, o que eu precisava era sempre ficar copiando. Aqui eu já estou partindo do princípio que eu tenho um número grande de cópias. Tá certo? Então, para não ficar confundindo, se eu fizer uma cópia que vem daqui para cá e uma cópia que vem de cá para cá, toda vez que eu fizer o fragmento de um par de base, eles não podem ter cores distintas, tá certo? Então, eu vou usar sempre uma fita por vez. Então, eu uso um único primer. Então, veja, subimos a temperatura a 95, baixamos, repara até que a outra fita sumiu do nosso exemplo, tá certo? Baixamos a temperatura aí entre 40 e 60 para o primer se ligar. E agora subimos a 72 para a DNA polimerase funcionar. E ela vai começar a incorporar os nucleotídeos. Esses nucleotídeos vão sendo incorporados livremente a partir do momento em que eles têm o OH lá na posição 3', novos são incorporados, até o ponto em que é incorporado essa base que é terminadora. Repara que ela é até diferente aqui, ó, veja. Para indicar que ela não tem a hidroxila no carbono 3', ela tem essa marquinha, e repara que junto nela, ela tem essa bolinha vermelha aqui, ó, que é o nosso fluoróforo, que vai brilhar quando for excitado pelo laser, tá certo? Então, o que vai acontecer é que esta molécula não tem mais. Então, daí vem o nome do sequenciamento. Sequenciamento por término de cadeia. Este fragmento tem esse tamanho e daqui ele não passa. O que vai acontecer? Quando a gente subir a temperatura novamente, o que vai acontecer? Veja, esse fragmento aqui, de cima, eu não tenho o primer do outro lado, tá certo? Ele já está feito. Ele não vai servir para mais nada além de passar pelo sequenciador. E esta sequência de baixo, ela continua servindo de molde para o sequenciamento. Então, o que vai acontecer? Novamente, subiu, vai vir
o primer, vou lhe subir a temperatura, vai vir a polimerase, vou adicionar até que um primer terminador seja ligado. Ponto. E isso vai se repetir até que eu tenha fragmentos de todos os tamanhos terminados no fim da cadeia. Tá certo? E isso vai chegar um momento, repara, que eu vou ter fragmentos de todos os tamanhos dentro da minha reação de sequenciamento. O próximo passo a partir disso aí é fazer a separação desses fragmentos no meu gel, que eventualmente aqui ele está em um capilar. Isso vai funcionar dentro do capilar como qualquer gel de eletroforese. Fragmentos menores migram mais rapidamente que fragmentos maiores. Então, o que vai acontecer? Os menores vão na frente. E quando esses menores passarem lá no nosso laser que está excitando as moléculas, o que vai acontecer é que eles vão brilhar de cores distintas. Então, veja, passou no laser, pam, ele emitiu um sinal verde. O computador detecta o sinal e identifica. Este é o nucleotídeo A. Vai, tá? Passou, brilhou de azul, C. Brilhou de amarelo, G. Brilhou de vermelho, T. E assim ele vai interpretando todos os sinais que vão passando nessa nossa eletroforese, do menor para o maior. E assim nós vamos construindo a sequência. Tá certo? Como é que isso vai fazer aqui depois num segundo momento? É o seguinte. Esse funcionamento aqui... Pera, deixa eu ver... Eu apanho um pouco do Google aqui, gente. Mas, vamos lá. Esse sequenciamento, ele vai acontecer da seguinte forma. Veja, lembra que lá naquele primeiro, aqui a gente tinha que olhar o fragmento do gel e identificar manualmente um por um. Hoje em dia, nós temos aqui os sequenciadores automáticos, que são mais ou menos como esse aqui, ó. Repara, aqui é uma plaquinha de 96 poços, ou seja, nós temos 96 amostras aqui, cada uma com um capilar, e são 96 capilares sendo lidos automaticamente aqui pelo nosso detetor de fluorescência, tá certo? E lá no fim, o que nós vamos ter é uma coisa mais... O que nós pegamos de output aqui do nosso sequenciador é mais ou menos isso aqui, ó. É um fluorograma, tá certo? Com a sequência dos nucleotídeos que passaram, qual é o sinal que foi detectado e a nossa sequência. E a partir daqui podemos nos divertir à vontade com os próximos passos, que são vários e a gente vai trabalhá-los mais para frente. Vocês especificamente vão trabalhar esses próximos passos aí todos na disciplina do semestre que vem, que é Biologia Molecular e Engenharia Genética, acho que é o nome dela, alguma coisa assim. Tá certo? Bom, tudo bem, pessoal? Aqui deu para compreender esse pedaço? Tá difícil? Como é que foi? Chat em 3, 2, 1. Não? Deu para entender? Giovanni entendeu, que bom. 1 de 40. 2. Chegou no 3, eu paro. 3, pronto. Obrigado, gente. Ó, então, a metodologia do Sanger, ela funciona nesse formato que a gente conversou, tá certo? Ela já é uma metodologia muito bem estabelecida e ela tem uma série de vantagens. Veja, ela é um tipo de sequenciamento que, se você fizer a PCR com um ataque de alta confiabilidade, ela tem uma precisão nos genes que ela é gigantesca, tá? Ela é excelente
para você poder fazer sequenciamento de genes pequenos, né? Até uns 1000 pares de base, se tiver o seu fragmento, ela sequencia, que é uma beleza sem erro. Mais do que isso, ela começa a dar uma escorregada, tá? A técnica tem alguns probleminhas ainda. Ela é vantajosa porque ela é barata, tá? Hoje em dia, se a gente for pensar aí, lá ela é cara para você ter um sequenciador só seu, no seu laboratório, se você não tiver uma demanda alta por geração de sequências, né? Por isso, hoje em dia, nós temos uma série de facilities que fazem o serviço para a gente terceirizado, né? Lá no Butantan, a gente tem, por exemplo, o Centro de Estudos do Genoma Humano, que terceiriza esse tipo de serviço para a gente. Eles cobram mais barato por nós sermos da USP, se nós tivermos financiamento FAPESP, né? Então, tudo isso, para quem tem uma quantidade razoável de genes para ser sequenciado, ele é muito barato, tá? O processo todo, se eu mandar só a amostra de DNA com o primer que eu quero sequenciar misturado nessa amostra, para eles fazerem a reação de sequenciamento e depois a corrida de sequenciamento, custa aí em torno de R$16 por amostra. Ou seja, pensando no mundo da biologia molecular, não é um custo muito alto, tá certo? Só que ela tem algumas desvantagens, né? Veja, toda vez que eu estiver trabalhando com isso aí, ela está me gerando uma sequência por reação que eu fizer, tá? Então, em termos de quantidade de dados que ela te dá, sequenciamento, Michele, infelizmente, o aparelho de sequenciamento a gente não tem. Mas, de verdade, se eu pudesse, eu até parava a gravação agora. É tão trabalho de receitinha, que não faz tanta diferença na sua vida. Se você entender efetivamente o processamento aqui, não, mas não tem problema. Eu sei que as vagas de emprego pedem isso, mas é assim, ó, é uma receitinha. Mistura isso, isso e isso e bota nessa máquina. Ponto. Não tem erro. Na disciplina que vocês vão fazer no semestre que vem, vocês vão botar a mão na massa para fazer as PCRs, para fazer as corridas de eletroforese, e é exatamente o mesmo processo. Só muda o reagente que você vai colocar, tá? Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Bom, agora, então, voltando aqui, ele sempre vai te dar uma única sequência por vez, tá? Então, você tem uma baixa, baixo quantidade de geração de dados por sequência. Então, pensa que se a gente está trabalhando, ele trabalha com bastante qualidade em sequências de até 1000 pares de base, se você pensar num genoma humano, por exemplo, que tem 3 bilhões de pares de base, meu amigo, você vai ter que sequenciar muita coisa para conseguir fazer um genoma, tá certo? E ainda você vai fazer ali com aquela plaquinha de 96 amostras por corrida. Ponto, é isso. Obrigado, tchau. Né? Pensando nisso, o pessoal vem trabalhando já há algum tempo, é relativamente recente, não tão recente assim, mas é relativamente recente, com os métodos de sequenciamento de nova geração, que a gente tem visto por aí. Tá? Esses são protocolos bastante novos, todo ano sai um protocolo novo, uma metodologia nova, mas todas elas têm uma diferença do Sanger. Elas são mais demoradas, tá certo? Uma reação de sequenciamento demora aí, umas 2 horas a reação, mais umas horinhas de corrida. Aí, em um dia, você faz uma sequência, né? Uma reação de sequenciamento e o sequenciamento em si. Por exemplo, quando você está trabalhando com dados de sequenciamento de nova geração, você vai trabalhar aí com um intervalo de tempo de 10 dias, tá? É uma coisa bem mais demorada, embora seja um processo distinto. Quando a gente está fazendo uma reação Sanger, primeiro a gente faz uma reação de síntese do fragmento com o fluoróforo, e depois de todos prontos, a gente faz o sequenciamento. Aqui, nesse sequenciamento de nova geração, tudo acontece junto, mais ou menos. Como é que funciona?
fez a incorporação do nucleotídeo novo, já excita e vê qual é que é. Excita e vê qual é que é. Excita e assim vai fazendo o sequenciamento. Ele pode ser é o que eu estou falando para vocês, ele tem uma série de técnicas diferentes. Tem alguns que envolvem fluorocromos, outros que mudam pH, outros que fazem um pirossequenciamento, então dependendo da quantidade de energia que for liberada para a introdução do nucleotídeo, tá? Só que a grande vantagem aqui é que, enquanto o nosso sequenciamento por Sanger gera lá um fragmento de uns 1000 pares de base em uma tarde, esse aqui vai me gerar gigabytes de dados. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estava no primeiro ano da graduação, em 1999, eu sei que alguns de vocês tinham nem nascido, mas tudo bem, como é que funcionava? Eu tinha acabado de sair aqui no Brasil o primeiro genoma brasileiro, o genoma da Xylella fastidiosa, que era um fungo que dava em citros, tá? E ele demorou meses para ficar pronto. Meses para ficar pronto. Hoje em dia, com essas novas técnicas de sequenciamento de nova geração, que a gente faz sequenciamento individualizado e tudo mais, a gente consegue montar um genoma em menos de uma semana. Então, assim, eu sei que são 20 anos de lá para cá, mas o avanço nessa parte ele é uma coisa muito rápida, muito forte, e ela vem cada vez mais. Se você bobeou, ele te engole e você perdeu o fio da meada, tá bom? Quando a gente vem aqui trabalhando com essa parte do sequenciamento de nova geração, a gente pode dizer que a gente entrou, então, numa era que é o que a gente chama na era da genômica, né? Veja, o Sanger deu uma inauguração dessa parte da genômica com uma quantidade baixa de dados, né? E a partir do momento em que nós temos essas técnicas de sequenciamento de nova geração, aliada à bioinformática, nós começamos a fazer a parte gigantesca de genômica estrutural, tá? Ou seja, identificação de sequências relevantes, quais são os marcadores comuns para doenças e tudo mais. Então, vamos supor, com isso aqui, com essa quantidade enorme de dados, você começa a achar marcadores nos genomas que te mostram, por exemplo, uma predisposição a você desenvolver diabetes do tipo 2 lá na frente. Você pode achar marcadores que mostram predisposição a algum tipo de câncer, tá certo? E aí a gente está pulando para uma parte que já começa a parte da medicina personalizada, a parte de desenvolvimento de remédios específicos personalizados com base nas sequências das proteínas que você está produzindo. Então, isso começa a abrir portas que a gente jamais imaginou 10, 15 anos atrás, né? E por isso eu já vou dar uma dica para vocês aqui, pessoal. Bioinformática é um campo fantástico e, infelizmente, ele é dominado pelo pessoal da computação, que sabe lufas de biologia. Desculpe os computeiros, mas é verdade, tá certo? Então, o que acontece aqui? Vai investir numa parte extremamente promissora é a parte da bioinformática. Se eu pudesse voltar alguns bons anos atrás, eu teria me encaminhado para isso aí, porque é tão difícil você encontrar pessoas que têm um bom conhecimento da parte biológica e que entendam da parte computacional. Isso faz muita diferença em quaisquer área que você tiver, seja em grupo de pesquisa, seja em empresas. Então, como vocês recebem uma base biológica muito boa no nosso curso, eu, de vocês, investiria bastante na parte de bioinformática, tentando casar tudo isso aí, tá bom? Fica a dica, hashtag fica a dica. Bom, pessoal, quando a gente começou, então, essa parte dos sequenciamentos, a gente tem aí, num primeiro momento, o sequenciamento de genomas, a gente começou fazendo tal genoma por shotgun. O que era isso? Você pegava a sequência de DNA, cortava ela com 1 milhão de enzimas de restrição,
tá? Diferentes tipos dela, gerava milhões de fragmentozinhos pequenininhos, e inseria todos esses... Essa figura aqui é melhor. Então, você pegava o fragmento, o DNA inteiro, fragmentava ele inteirinho com enzimas de restrição, até ele ficar fragmentado em pedacinhos pequenininhos, e inseria todos esses fragmentos em plasmídios, todos esses plasmídios em bactérias, deixava você fazer toda a parte de crescimento, sequenciava cada uma das suas bibliotecas genômicas aqui, e depois que você tinha todo o DNA montadinho, a bioinformática entrava forte e você começava a fazer os contigues, cadê? Os contigues de DNA aqui. Então, veja, cortou e depois você achava as partezinhas. Essa parte encaixa aqui, essa parte encaixa lá. Mais ou menos assim, veja. Aqui, ó, eu tenho um contigue com essa sequência. E aqui um outro contigue que tem só este pedacinho que se sobrepõe, tá certo? Ou seja, com base nisso, eu conseguia montar que esse fragmento é contíguo com esse, que é contíguo com esse, e assim sucessivamente você conseguia montar os genomas novamente, tá? Essa era a grande sacada dessas estratégias de sequenciamento por shotgun. De novo, uma parte pesada de bioinformática. Agora, uma coisa que eu sugiro a vocês a darem uma olhada, a gente não vai poder continuar muito, senão o Luiz me mata. Eu falei para ele que eu acabava 10 para as 3, é 3h20. Uma coisa que eu sugiro que vocês deem uma olhada, e a gente pode conversar com calma, vocês podem me escrever e me chamar na hora que a gente quiser, que a gente marca uma conversinha, é na parte um pouco mais técnica do sequenciamento de nova geração. Procurem no YouTube, tem os vídeos da própria Illumina, que é uma das principais empresas que cria aí que desenvolve essas novas técnicas. Eles são muito didáticos, tá? Só que são vídeos longos aí de 20, 30 minutos que eu não tinha como colocar aqui para vocês, e eles são extremamente úteis, né? Pensando que eu já estourei meia hora do meu tempo, mas tudo bem. Então, o que eu vou pedir para vocês aqui? Primeiro, que deem uma olhadinha nesse pedaço todo que a gente trabalhou, mas sempre tendo em mente que, assim, veja, isso é uma coisa que eu preciso que vocês tenham sempre guardado com vocês quando vocês estiverem trabalhando dentro dessa disciplina. Aqui, quando a gente está trabalhando biologia celular e genética, a gente está trabalhando os princípios fundamentais do funcionamento molecular das células ou do organismo. Eu preciso que vocês aprendam muito a fundo essa parte em vivo, porque o próximo passo é justamente a gente pegar esse entendimento do em vivo e manipular de acordo com o que a gente tem e com o que a gente quer fazer no in vitro, tá certo? Então, aí eu preciso efetivamente que vocês tenham essa ligação e essa amarração das duas partes, tá certo? Dúvidas? Quem quiser tirar dúvida pode abrir o microfone. Não? Nada? Professor, Então, diga. é que eu não entendi muito bem o sequenciamento por método shotgun. Vamos lá. Tipo, Ó, como é que ele funciona? Esse slide aqui, deixa eu comparar, colocar a tela de novo para vocês. Ó, esse slide aqui, ele é o principal que a gente vai ter aí para esse entendimento do shotgun. Como é que ele vai funcionar? Veja, você faz primeiro uma extração do DNA total, tá certo? Você vai pegar o fragmento, o genoma inteirinho do fragmento aqui e extrair. Depois, você vai, como ele é muito grande para a gente fazer uma única sequência de tudo, de cabo a rabo aqui, imagina o tanto que essa polimerase tem que andar para fazer tudo isso aqui, ó. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Para facilitar o trabalho
do nosso sequenciamento e tirar o esforço daqui e botar aqui na parte de bioinformática, que aí a gente larga uma máquina fazendo para a gente, pode tocar coisas úteis para a gente fazer na vida, como é que você vai funcionar? Você vai pegar esse DNA e você vai tratar ele com uma série de enzimas de restrição. Várias, para cortar ele em fragmentos pequenininhos. Ó, sempre em fragmentinhos. Por quê? Esses fragmentos aí que vão ter até uns 2.000, 2.500 pares de base, eles são facilmente inseridos em plasmídios, tá certo? Esses plasmídios podem ser inseridos em bactérias e cada uma dessas bactérias vai gerar depois as suas colônias, onde esses plasmídios vão ser altamente copiados. Quando eu tiver cada uma dessas, essa bactéria gerou uma colônia, essa bactéria gerou outra colônia e assim por diante, eu chamo isso de biblioteca genômica, tá? Ou seja, por que uma biblioteca? Porque ela vai ter todos os meus fragmentinhos de DNA ali em cima, cada um clonado em uma colônia de bactérias. E uma vez que eu tenho isso, eu conseguiria, depois de sequenciado e organizado, remontar esse pedacinho aqui, tá certo? O que eu vou fazer? Vou pegar essas colônias de bactéria da minha biblioteca genômica, fazer a extração dos plasmídios e fazer o sequenciamento do meu gene de interesse. Sempre usando como parte inicial aqui o nossa enzima de restrição, o finzinho aqui. Depois que eu sequenciar todas essas amostras, eu vou ter, você concorda comigo, esses fragmentos todos aqui, só que totalmente bagunçados. Esse pode estar aqui, esse pode estar para lá. Como é que vem? Aí me vem a parte em que eu vou precisar fazer a comparação das sequências. Então, veja, uma das minhas bibliotecas genômicas, por exemplo, pode ter me dado essa sequência em azul aqui, ó. E uma outra me deu essa em vermelho. E uma outra me deu essa outra em azul aqui. O que aí é o papel da bioinformática fazer? Pegar as sequências que se sobrepõem, tá vendo? Se você pegar esse pedacinho que está marcado aqui, ó, ele é idêntico. Então, o que dá para a gente inferir a partir daí? Que se o meu 5' está aqui, o meu 3' está aqui, se o meu 5' está aqui e o meu 3' está aqui, é que esta sequência ela tem um overlap com essa aqui. Então, a partir do momento em que acabasse esse CCC aqui, essa começa. Eu posso vir até o momento em que eu vou achar uma outra parte que se sobrepõe. Acabou com essa, eu venho aqui. E dessa forma, eu vou reconstruindo a minha sequência até eu ter de novo, a partir dos fragmentos reorganizados, a minha sequência original que eu comecei lá em cima. Tá certo? Deu para compreender? Sim, obrigado. Falou. Bom, então, pessoal, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou finalizar aqui a gravação, são 3h20, tá? Eu vou subir no Moodle essa aulinha que a gente fez aqui e eu vou avisar o professor Luiz que a gente está finalizando a nossa aula agora, 3h25. Querem aqui uns 15 minutos para vocês respirarem, tá bom? Porque o Luiz vem com mais aula. Pode ser 15? 20? 25? Quem dá mais? 15? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá bom. Vou falar 15 para o Luiz e aí ele entra, então, 3h40 com vocês. Ele vai montar uma nova sala porque a gente não tem como compartilhar esse negócio da sala para lá e para cá. Tudo bem? Bom, queridos, então eu estava com saudade de vocês. A partir daqui 2 semanas sou eu que assumo tudo de novo. A gente vai sair dessa parte chata de biologia celular, vai para a parte de genética clássica e mendeliana, que é a parte mais legal de todas. E a gente vai chegar na parte legal. Essa disciplina eu sei que ela tem uma parte ruim e uma parte boa. Eu fiquei com a parte boa.
Espera aí que eu vou chamar. Uma delas, a Júlia, era minha sobrinha. Minha cunhada já passou aqui para pegar. Deixa eu chamar a Letícia de novo para dar tchau para vocês. Letícia! 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 Ih, dormiu. Bom, vem dar tchau. O pessoal quer falar tchau para você. Espera aí que ela chegou. Vem falar tchau. Chegou aqui, pessoal. Tchau. Ela veio falar tchau. Bom, gente, então divirtam-se aí com o resto da aula. Daqui umas 2 semanas a gente volta pro nosso ritmo normal e entrando já direto na parte de genética mendeliana, tá bom? Um bom descanso para vocês. Daqui 15 minutos a gente vai se falando. Qualquer problema, não se acanhem de me escrever. Todo mundo tem meu e-mail. Mete o pé, tá bom? Um beijo, bom descanso para vocês e a gente vai se falando. Até mais. Agora que acabou a sua reunião, você pode me ajudar? Espera um minutinho para a gente parar de gravar aqui.